Quero registrar agora a palavra de Pedro Lourenço, o Pedrinho BH, dono da SAF do Cruzeiro, sobre o futuro de Gabigol. Há muita dúvida sobre a permanência ou não do atleta que custa 2.400.000 reais e que é um reserva de luxo no Cruzeiro. O próprio Gabigol já se mostrou incomodado e disse que terá uma conversa com dirigentes do Cruzeiro no fim da temporada. O Pedrinho BH respondeu se pretende continuar ou não com o Gabigol, abre aspas, para o dono da SAF cruzeirense. O Gabriel tem contrato até 2028, estamos tranquilos em relação a ele. É um rapaz bacana, ele quer jogar e às vezes tem jogado pouco, então depende do Gabriel. Da parte do Cruzeiro, estamos bem com ele, felizes, e esperamos que ele fique por muito tempo com a gente. É óbvio que o Pedro Lourenço não pode dizer o contrário, teremos negociar o Gabigol, o ciclo dele já se encerrou, e de fato o Gabigol é querido pelo dono da SAF do Cruzeiro, pelo filho dele, pelo Paulo Pilaipe, mas a avaliação interna é de que esses 2.400.000 investidos mensalmente com o Gabigol seriam melhor aplicados com outros atletas. É real a possibilidade de o Gabigol deixar o Cruzeiro, até porque não se imagina que o Caio Jorge possa perder a posição para o atleta. O Gabigol nessa temporada tem 13 gols, é vice-artilheiro do time, o problema é que o Caio Jorge é artilheiro do Campeonato Brasileiro e também da Copa do Brasil. Só para completar o noticiário do Cruzeiro, contar que Lucas Silva recebeu seu terceiro cartão amarelo na vitória contra o Grêmio 1-0 nessa quarta-feira em Porto Alegre e desfalca o Cruzeiro no jogo contra o Fluminense no fim de semana. O Pedro Almeida e o Matheus Pereira e seu contrato. Ele não quer continuar no Cruzeiro de jeito nenhum, né? Bom, sobre o Matheus Pereira. Tem gente que fala que eu sou chato de ficar insistindo nos assuntos e tal, mas é que, cara, esse é um assunto super importante. O Matheus Pereira é, ao lado do Caio Jorge, o principal jogador do Cruzeiro desde o início da temporada. E o contrato do Matheus Pereira termina no Cruzeiro em junho do ano que vem. Isso significa que a partir de janeiro o Matheus pode assinar um pré-contrato para ir embora para qualquer clube do Brasil ou do exterior. A gente está no dia 6 de novembro. Então, hoje, em caráter de urgência, o Cruzeiro precisava encontrar fórmulas de renovar esse contrato com o Matheus. Nicole, eles não estão tentando? Estão tentando há muitos meses. Na metade do ano existia otimismo no Cruzeiro de que o acordo seria fechado. O que está pegando? O que eu ouvi é que o Eduardo Maluf, o representante do Matheus Pereira, é super difícil, né? O cara com um monte de exigência, vai, volta e tal. Tem também um outro lado, o Matheus Pereira não desistiu da ideia de morar na Europa, de ficar mais perto da família dele, também gostaria de se mudar para a Europa, mas não poderia ser para qualquer lugar que eles tiveram a chance de ir para o Zenit e não quiseram. Enfim, o Cruzeiro tem convicção de que o Matheus, pela relação que ele tem com a diretoria, com o torcedor, ele não trocaria o Cruzeiro por um outro clube brasileiro. Mas se pinta uma proposta, por exemplo, de um Valência, para que ele vá de graça na metade do ano que vem, o Cruzeiro vai correr um enorme risco de perdê-lo, tá bom? Vamos juntos com as quentes do dia nesta quinta-feira, depois da ótima vitória sobre o Grêmio. Cruzeiro com uma grande campanha fora de casa, uma grande campanha também em casa, 63 pontos conquistados e a Libertadores, questão de tempo para que ela seja confirmada matematicamente, até mesmo em termos de vaga na fase de grupos, porque o Cruzeiro tem uma distância considerável em relação aos concorrentes. Em relação a estar na Libertadores, o Cruzeiro tem 18 pontos de vantagem para o oitavo colocado, que é o São Paulo, que é a nota ali de corte. E restam 18 pontos em disputa, ou seja, o Cruzeiro teria que perder todos os jogos a partir de agora, o São Paulo vencer todos, Fluminense vencer uma boa parte, Botafogo tirar a diferença também, o Bahia e o próprio Mirassol. Então, todos esses teriam que passar o Cruzeiro. Por exemplo, o Vasco, nono colocado, já não consegue mais ultrapassar o Cruzeiro na tabela da Série A do Campeonato Brasileiro. Então, resultado importantíssimo. Na próxima semana, com certeza, já vamos ver aquele post da Conmebol dando boas-vindas ao Cruzeiro com a classificação à Copa Libertadores. E para a fase de grupos, que é o grande objetivo, esse objetivo também está cada vez mais perto. Por quê? Hoje o corte é o Botafogo, que é o sexto colocado, já que virou G5, e o Botafogo tem 51 pontos, 12 a menos que o Cruzeiro, restando 18. É uma diferença aí considerável que o Botafogo, por exemplo, teria que tirar para ganhar essa condição
de ultrapassar o Cruzeiro na tabela. Aí o Mirassol também teria que passar e o Bahia também teria que passar. Então a vaga direta também muito perto de ser confirmada pelo Cruzeiro. Mais 1, 2 rodadas aí, esse objetivo já deve ser sacramentado. E aí é ver, o Cruzeiro internamente, o discurso é de ir ganhando os jogos e vendo o que a rodada vai trazer. Então, ninguém no Cruzeiro quer colocar uma pressão maior sobre ser campeão brasileiro, até porque hoje o cenário ainda é difícil, com os jogos a menos de Palmeiras e Flamengo. Mas claro, a partir do momento em que o objetivo inicial ele está cada vez mais perto de ser alcançado, você pode buscar um bônus, e que seria um baita bônus, mas aí o Cruzeiro tem que fazer a sua parte e este é o foco de todo mundo na toca da Raposa 2. O Cruzeiro que terá no domingo, diante do Fluminense, um público beirando aí a casa dos 60 mil torcedores. Isso porque o Cruzeiro abriu o setor roxo superior, depois da vitória sobre o Grêmio a venda aumentou ainda mais, são mais de 45 mil ingressos vendidos, já estamos aí perto de bater a marca de 50 mil torcedores. Domingão, 4 horas da tarde, é um horário espetacular, um dia maravilhoso para o torcedor comparecer e ajudar o Cruzeiro nesta busca aí por mais um resultado positivo na Série A do Campeonato Brasileiro. Em casa, o Cruzeiro só fica atrás do Bahia, que em 16 jogos somou 39 pontos. O Cruzeiro em 16 jogos somou 38 pontos. E fora de casa, com a vitória sobre o Grêmio, em 16 partidas, o Cruzeiro somando 25 pontos, ficando atrás do Flamengo, que fez 27 em 15 jogos, e atrás do Palmeiras, que fez 29 em 14 jogos. É uma baita campanha que vem fazendo o time do técnico Leonardo Jardim, que não terá Lucas Silva. O capitão desfalca o Cruzeiro no domingo diante do Fluminense, e aí vamos aguardar. O Leonardo Jardim vai definir isso somente no sábado. Tem o treinamento desta sexta, que inclusive a imprensa vai acompanhar na toca da Raposa 2, e aí o Leonardo Jardim ele vai definir esse time. Eduardo, o Wallace ou uma outra opção que vai encontrar o técnico cruzeirense. Não perdeu nenhum outro atleta por problema de suspensão, muito menos por problema de lesão. Sobre arbitragem, CBF informa nesta sexta-feira quem apita o duelo diante da equipe do Fluminense. Tá falado, pessoal? Emerson Pansieri agora é quem tá na área. E ele tem notícias do Cruzeiro, que ontem esteve em campo, foi ao sul do Brasil, teve gol do Fabrício Bruno, zagueiro da seleção brasileira, e teve Cássio sendo protagonista. Aliás, daqui a pouquinho vamos destacar o assunto Cássio no nosso segundo tempo no debate, mas foi o melhor em campo, com grandes defesas, e é um dos personagens dessa temporada tão especial do Cruzeiro no Campeonato Brasileiro. Daqui a pouquinho, secador ligado, né, Pansieri? Um abraço, boa noite. Boa noite pra você, Cirilo, um abraço também pro Panzi e todo mundo que acompanha aqui a reunião da turma do bate-bola. Vale dar uma secadinha, não vale, Cirilo? Como não? Ficar 2 pontos do líder e do vice-líder? Você me deu uma notícia que eu fiquei chateado, viu? Qual? Tava lá na redação, você falou pra mim, sim, Pansieri, Neymar nem pisa no campo. O Neymar, infelizmente não vai, não. Infelizmente assim, né? A gente pensa no futebol brasileiro, né? Porque o Santos com o Neymar, mesmo que ele não tá vivendo o melhor da fase dele, é um Santos diferente, né? Tá até pra buscar essa vitória. Você espera alguma coisa, né? Você espera alguma coisa. O Santos com o Neymar é ruim. Sem o Neymar é ruim também. Mas pelo menos, né, assim, você tem alguma coisa para se apegar. Aquela fagulha, né? Mas o Neymar não vai, aparentemente, já vai ter informação, inclusive, com o Yuri Medeiros, mas aparentemente houve uma recomendação de DM/staff pessoal do atleta para que ele não jogue no gramado sintético. Curioso é que o Neymar, as lesões que ele teve ao longo da carreira, acho que não foram no sintético não, né? Mas é assunto para depois. Exatamente. Então, é mais um ingrediente aí para deixar esse jogo
com um lado mais difícil para o Santos, essa partida contra o Palmeiras. Palmeiras que vem de ótima fase, especialmente depois daquela classificação para a final da Copa Libertadores da América. Dito isso, o assunto é o Cruzeiro, que já chegou hoje na parte da manhã, a capital mineira. Os jogadores já saíram do aeroporto e foram para a Toca da Raposa. Por quê? Lá começaram uma atividade às 11h30, um trabalho de recuperação para os atletas que foram titulares e um trabalho em campo para aqueles jogadores que começaram no banco ou que entraram no decorrer daquela vitória diante do Grêmio. E até assunto importante para destacar, Cirilo, 8 anos que o Cruzeiro não vencia na arena do time gaúcho. O ano passado venceu no Rio Grande do Sul, o jogo contra o Grêmio, foi em Caxias, inclusive foi pergunta recente da nossa mesa redonda, que você acompanha toda terça-feira aqui na Itatiaia, fizemos essa pergunta, mas na arena do Grêmio, que tem um lado diferente, tem um lado de dificuldade, como era o Olímpico, o Cruzeiro tinha um tempo que não vencia. Mais um tabu quebrado com essa equipe que disputa o Campeonato Brasileiro 2025. Em relação ao duelo contra o Fluminense, vale destacar que o Cruzeiro acabou de atualizar parcial de venda de ingressos e o torcedor batendo o ponto, cumprindo aquilo que ele sabe fazer. Apoio, amor incondicional. Cirilo, mais de 45 mil torcedores garantidos para esse jogo domingão, naquele horário legal e tradicional, às 4 horas da tarde. Cirilo? Pois é, e mais uma vez, a média de público do Cruzeiro é impressionante realmente nesse campeonato brasileiro. Ô Edu, sempre muito difícil ir ao sul do Brasil e arrancar uma vitória como essa que o Cruzeiro arrancou contra a equipe do Grêmio. O Grêmio não faz lá um grande campeonato brasileiro, mas vinha num recorte recente de vitória-derrota, tentando se ajustar e se livrar matematicamente do rebaixamento também. O Cássio protagonista, o Fabrício Bruno marcando gol, mas o que mais chama a atenção ao longo do ano é a consistência do Cruzeiro, né? Como o Cruzeiro, jogando bem, jogando mais ou menos, ou eventualmente poucas vezes, né? Jogando mal, o Cruzeiro arruma seus resultados. São 18 vitórias em 32 jogos, Edu Panzi. Falei agora há pouco do outro lado da lagoa, né? Do trabalho do treinador. Não tem como falar do Cruzeiro de 2025 sem deixar de falar do Leonardo Jardim. É um trabalho impecável até aqui, um jogo coletivo muito bom, muito acima da média. O Cruzeiro é o único time do futebol brasileiro, no Campeonato Brasileiro, que está batendo de frente ali com Palmeiras e Flamengo. E isso está comprovado pelos números, pelos jogos. O Cruzeiro enfrentou essas equipes 4 vezes e não perdeu nenhuma. Então faz um Campeonato Brasileiro muito bom. É que esses dois adversários, eles são muito acima da média e fazem um Campeonato Brasileiro espetacular até aqui. Mas o Cruzeiro está na briga. O Cruzeiro segue vencendo seus jogos e segue jogando pressão para essa turma. Ontem, por exemplo, diminuiu distância para o Flamengo, que tropeçou na Vila Belmiro contra o São Paulo, e o Cruzeiro venceu um jogo duríssimo em Porto Alegre, muito difícil. Você falou aí da sequência do Grêmio. Como mandante era uma sequência de vitórias e o Cruzeiro acabou interrompendo, uma sequência que o Cruzeiro como visitante estava tendo dificuldade, já não vencia algumas rodadas e voltou a vencer, e com autoridade, porque a maior parte do jogo o Cruzeiro jogou de igual para igual, em algum momento melhor do que o Grêmio, teve a oportunidade, teve a bola do jogo para fazer o 2-0 no contra-ataque com o Caio Jorge, a bola bateu no travessão e sofreu uma pressão que eu considero absolutamente normal no fim do jogo, muito de abafa, porque o Mano Menezes empilhou o atacante e o jogo ficou difícil, e aí apareceu o Cássio, que também vive uma temporada muito boa. E o torcedor sabe que esse momento físico, as equipes já estão mais em baixa e a participação é fundamental. Então, os 50 mil que estarão ou mais no Mineirão no final de semana, em determinado momento, podem ter que carregar esse time nas costas. E o torcedor do Cruzeiro tem feito isso em alguns momentos. Falando dessa luta pelo título, o Cruzeiro está nesse momento a 2 pontos dos 2 primeiros colocados, né? Do Palmeiras e do Flamengo. Os dois têm 65 pontos, o Cruzeiro tem 63. O Palmeiras ainda joga hoje, então tem 30 jogos. O Flamengo já jogou na rodada, tem 31. Tem a pendência do jogo contra o Sport no fim da semana que vem, né? E o Palmeiras tem aquela pendência que vai ser justamente contra o Santos, que é o adversário de hoje. O Cruzeiro já tem seus 32 jogos completos. Nós temos, Edu, ao longo do campeonato, a mania de querer definir o que já aconteceu ou não aconteceu, ou o que não vai mais acontecer.
falar que tá fora da briga falar que o outro não tá mais contra o rebaixamento, que o outro não tá mais na luta pelo título. E assim, enquanto a matemática permitir, nós estamos falando de uma diferença de 2 pontos, né? Se o Palmeiras perde hoje para a equipe do Santos, e assim, é bastante improvável que o Flamengo... É clássico, né? Sim, mas é bastante improvável que o Flamengo vá ao Recife e perca para a equipe do Sport. É improvável, porque o Sport não ganha de ninguém. Mas tirou enquanto não jogar, amigo... exatamente. Enquanto não jogar, o que a matemática diz? Que o Cruzeiro está na luta pelo título. Então, assim, por mais que a vontade sempre seja de querer cravar algo que já aconteceu, falar que já aconteceu, né? A matemática diz que o Cruzeiro está a 2 pontos dos 2 primeiros colocados. Até se esgotarem as condições matemáticas, é um Cruzeiro que, por sua regularidade, estamos falando de 65% de aproveitamento. Isso não é para qualquer time. São quase 2 pontos por jogo, né? Algo próximo aí a 2 pontos por jogo, que é justamente a conta para ser campeão brasileiro. A média de pontos de Palmeiras e Flamengo está superior ao longo do campeonato. Mas assim, é um Cruzeiro que continua no radar da luta pelo título do Campeonato Brasileiro, além da Copa do Brasil. Tem muita coisa pela frente ainda. Fala pessoal, estamos aí com atualizações importantes do Cruzeiro. Se inscreva e ative o sininho para receber mais atualizações da Raposa todos os dias. Deixe seu like, que é muito importante para o crescimento do canal. Utilize o espaço aqui embaixo para registrar sua opinião. Ficamos por aqui com mais esse giro de notícias. Um abraço e até o próximo vídeo.